Spider-Verse. Saudações, eu sou o Chad. E saudações, eu sou o Tarinto. Tirante, nossa. Então, o último episódio de Cavaleiro dos Sete Reinos, deixa eu voltar um pouco primeiro, certo? Eu sou fã disso desde que li a graphic novel anos atrás. Até a graphic novel ficava na minha estante como um destaque, né? Eu esperava por essa adaptação há muito tempo, porque é realmente baseada na Idade Média, sobre cavalaria e tudo isso. Sempre soube que, se eles se adaptassem bem, isso seria brilhante. E foi exatamente isso que eles fizeram. O seriado já avisa sobre conteúdo explícito e isso me incomoda um pouco. Mas fora isso, os conceitos de cavalheirismo, honra, masculinidade, assim como os aspectos medievais realistas, são um prazer. Pura alegria. Você já viu muito disso? Estou esperando. Costumo assistir tudo de uma vez e já discutimos por isso. Vou esperar acabar no fim de semana para ver tudo. Ah, você vai gostar muito, é realmente bom. Mas você já sabe dos spoilers. E neste vídeo vai ter um spoiler indireto, já que o 5º episódio tem a grande luta. E essa série, eles já estão se esforçando para fazer uma armadura melhor. Não está perfeita, mas muito melhor do que qualquer coisa que já vimos realmente em tantas produções. Não estou dizendo tudo, mas muita coisa, a maioria. Mas essa luta é quando eles tiveram a oportunidade de mostrar algo realmente mais realista. E eles fazem isso muito bem mesmo. Quero analisar alguns dos grandes momentos de uma cena de luta e explicar o que é preciso do ponto de vista histórico, né? O que é duvidoso. E também quero testar Porque uma das coisas que essa luta faz tão bem é mostrar que a armadura funciona. Isso não deveria ser um grande desafio. Não deveria ser, mas realmente é. Especialmente até mesmo no universo de Game of Thrones. Quero dizer... Penso logo na Torre da Alegria. Vemos espadas sendo cravadas através de peitorais, por trás, e outras partes da armadura. E é isso é besteira. Você não pode atravessar uma armadura de metal com uma espada, certo? Não. Então Game of Thrones em si tem sido um dos grandes culpados disso, sem falar que é o pior de todos em termos de adaptação de armaduras e da pior representação da eficácia das armaduras. A primeira temporada de The Witcher. A armadura é escroto. Os touros são. É simplesmente de dar ânsia de vômito. Sem brincadeira, tem uma hora que o bruxo segura a espada na armadura do cara e simplesmente empurra a lâmina como se fosse papel. Tão estúpido. Por que usar armadura nesse ponto? Não serve pra nada. Só usa camiseta e jeans. Mas em Cavaleiro dos Sete Reinos, Sir Duncan, o Alto, está usando uma cota de malha completa e isso salva a vida dele várias vezes. Queremos mostrar isso na vida real. Tem uma cota de malha real e vamos mostrar o que esse equipamento pode parar, reproduzindo alguns golpes e ferimentos. Agora, se você realmente quiser ver um teste completo e exaustivo sobre cota de malha, nós temos um vídeo de cerca de 40 minutos mostrando, acho que, mais de 20 tipos diferentes de armas corpo a corpo testando contra a cota de malha. Mas este aqui é um mergulho profundo focado na cena de luta do episódio 5 de Cavaleiro dos Sete Reinos. Vamos começar? Certo, então a cena ou o julgamento por combate dos sete começa com uma carga de lança e tudo é do ponto de vista de Dunk. Vemos apenas partes de outros golpes, mas um deles é importante e quero comentar, pois mesmo sendo bom, há pontos a destacar. E a primeira delas é uma dessas coisas. Dunk é atingido por uma lança através da cota de malha. Parece que é de lado, mas depois há outra cena que parece que é mais centralizado. Primeiramente, uma lança pode atravessar uma cota de malha? Sim. Acho que a questão é mais... Se você tiver um buraco de 5 centímetros atravessando a região do estômago, passando pela cota de malha. Aí já era, acabou o jogo. Na realidade, e isso é um tipo de fantasia heróica e fictícia. Então as pessoas simplesmente aceitam que Dunk consegue aguentar isso. Na realidade, eles mostram quase esse nível de penetração da lança. Ele puxa a lança pra fora e você vê isso. É como um tiro de espingarda direto no estômago. Isso significa que você vai sangrar até morrer em 30 segundos. É mais como 12. Isso é um ferimento letal. E na minha opinião, eles não precisavam ter ido tão longe. Na graphic novel, ele é atingido na axila de forma semelhante e sobrevive. Certamente dói como uma mordida de cachorro. Tudo bem, claro. Sobrevivível, bom, é discutível. Suas axilas são muito vulneráveis. Depende de onde, do ângulo e tal, sim. Primeiro, é importante destacar que, infelizmente, Dunk estaria morto.
Quero dizer, eu sinto que teria sido o suficiente para isso. Talvez um pouco de penetração, talvez de raspão, mas talvez uma lasca, tipo uma lasca grande. Não tipo uma pequena, tipo se tivesse só essa penetração na ponta e o buraco fosse, sabe, desse tamanho, ia arder, ia doer, você ainda estaria fora de perigo. O problema é que qualquer penetração assim não tem... Acabou pra você, desculpa. O sangramento é um problema, mas eles conseguem penetrar. Acho que se ele usasse outro tipo de placa, seria um combate diferente. Mas ele só usa cota de malha e, como dissemos, já testamos bastante esse material. E se ele estiver usando algo como um gambeson, ou só alguma coisa por baixo, que seja tipo um acolchoado macio, romper aquela cota de malha, essa é sua única proteção. Então, uma vez que atravessa isso, você está ferrado. Ok, então essa provavelmente é minha maior crítica em relação a isso. A gente entra nisso e tem algumas coisas ótimas para comentar. O próximo golpe vem de... uma das nossas armas favoritas, Tirano. O que é isso? É o mangual. Sim. Para experimentar é preciso dar uma chance e ser generoso. Obras de arte que mostram cavaleiros usando o mangual geralmente os retratam a cavalo. E o argumento é que, como já falamos, achamos que é uma arma ruim, especialmente em formação, porque você não consegue controlar para onde ela está balançando e pode acabar atingindo seus próprios aliados. A cavalo, isso reduz bem o impacto na mão, supondo que haja espaço para se mover e balançar o mangual em volta do cavalo. O mangual é uma arma mais viável a cavalo do que a pé. Com certeza. Certo, então podemos dar isso para ele. Agora, Dunk leva um grande golpe bem na lateral. Deixa eu pegar o capacete só porque isso... Meu capacete é bem parecido com o do Dunk. Estamos falando de algo muito parecido em termos de... Mas aí o Dunk leva uma pancada de mangual, pá, bem na lateral do rosto. Tanto que ou amassa metade do capacete, não parece tão amassado assim, mas o golpe foi tão forte que o olho dele inchou e fechou na hora. Isso faz com que ele seja completamente derrubado do cavalo e fique vendo estrelas. E aí temos o problema adicional de que não parece haver qualquer tipo de acolchoamento. E isso é meio que... eu tenho isso como uma crítica em geral, porque quando você realmente quer colocar um capacete para participar de algum tipo de batalha, sua cabeça fica muito vulnerável, certo? É. E existem várias maneiras diferentes de garantir que a viseira do capacete fique fechada, um monte de coisas. Você quer ter certeza de que não pode ser atingido no pescoço. É todo um processo. Enquanto que em todos os programas, séries de fantasia, eles simplesmente... capacete, ator coloca, pronto, vamos lá, acabou. Meu capacete ficou danificado. Vou compensar. Quando colocam o capacete, querem ver o rosto e cabelo do ator. Um capuz acolchoado fica meio bobo, por isso escolhem fazer assim. Eu entendo. Eu entendo. Mas na realidade, isso é um grande problema. A única exceção ou explicação para isso é que os capacetes têm uma coifa costurada internamente, como um sistema de suspensão. A questão é que isso não é comum. Outro problema é que, ao fazer isso, seu rosto fica pressionado, como ocorre com pilotos de corrida usando capacetes de moto. Ao levantar a viseira, dá pra ver que não tem nada ali. É um capacete super justo. É só o capacete e pronto. Então, na verdade, não parece que Dunk está usando enchimento. E teria havido algum caso na história em que um cavaleiro usou um capacete sem enchimento? Claro! Mas aprenderiam rápido, se atingidos, que não é uma boa escolha. Exatamente. Mas Dunk é... inexperiente. Ele não tem muito dinheiro. Sobre o que falamos ao tratar do príncipe? O príncipe, há explicação melhor para isso. Existe! E nós vamos fazer um vídeo dedicado testando se o golpe final contra Baelor Targaryen... Provavelmente já saiu a essa altura. É possível. Ah, você está certo. É, dependendo, aí está. Estamos filmando juntos, mas acho que esse sai depois. Vou conferir. E tudo bem, então voltando ao Dunk, ser atingido na lateral da cabeça com um mangual é possível causar o dano que causa, mas teria que ter amassado o capacete. E o impacto basicamente precisa ser recebido totalmente no olho. Então, olhando mais de perto, eles mostram esse lado da viseira dele um pouco amassado. Acho que o impacto ricocheteado pode ter causado o dano. A questão é que, se fosse realmente aço de 2 milímetros de espessura, uma massa comum não teria força suficiente para amassar. Eles estão cavalgando em direções opostas, então eu acho que é um ponto justo a ser levantado.
reclamando que ele é atingido pela massa concorrente, cai do cavalo e depois leva outra maçada. Bem, aí ele é atingido de novo por uma massa concorrente. E então um cavaleiro aparece, que é o Maekar, e ele está com uma massa e acerta o Dunk na cabeça com essa massa. O pior golpe que o Dunk levou foi, tirando a lança, o maior golpe que ele teria levado foi aquele da massa vindo de cima do cavalo. Isso é insano, especialmente quando colocamos no contexto de como a luta termina. Isso é de longe. Isso, na verdade, é um impacto maior, mais poderoso, especialmente com o impulso do cavalo do que o que Baylor recebe no final. Tipo, isso é um. Mesmo com capacete, é um golpe fatal. Isso é verdade, são 2, velocidade de 30 segundos. Mas quero dizer, Dunk é um tanque, tipo um mega tanque. E se ele tivesse um capacete resistente o suficiente... Eu consigo imaginar alguém talvez sobreviver. Nossas cabeças são muito vulneráveis. Tem um motivo para isso. Dizem que você precisa de proteção, depois precisa de malha, precisa de coifas e depois de um aço bem grosso. Ainda assim, não é recomendável levar uma pancada na cabeça, pois nosso cérebro sofre danos internos. Basta observar o impacto de um golpe de massa e tudo desaba. Você não se levanta depois daquilo. Pessoa comum, Dunk é referência. Talvez. Talvez por isso. E a bola de 2 centímetros? Aquilo é demais. O grande buraco nisso é... Apenas um arranhão? Além dessas análises aprofundadas sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, há uma jogada que é interessante e merece ser testada. É uma espada arremessada, mas não na técnica que traz os melhores resultados. Tarant e eu vamos testar se conseguimos arremessar uma espada como Ariane faz e ver se funciona, pois é uma manobra arriscada e será o vídeo exclusivo da semana. Então, se você quiser um conteúdo extra, explorando mais a fundo essa grande série, tudo o que você precisa fazer é se tornar um apoiador por apenas $1 por mês. Você faz isso pelo Patreon, Subscribestar ou assinando o canal, o que nos sustenta, e ainda recebe vídeos exclusivos incríveis. Então é isso, vamos ver se conseguimos lançar uma espada como Ariane em Cavaleiro dos Sete Reinos. Valeu, pessoal! Não é sempre que eu lanço espadas, isso é divertido. É divertido, não é? Foi uma boa jogada. Tarinth, é? Então Dunk está caído, e eu esqueço o nome dele, entra com o mangual, balança, Dunk desvia, rola, e aí ele faz algo que eu acho genial. Ele faz uma queda real no estilo jiu-jitsu de agarramento. E se você acha que cavaleiros medievais não treinavam agarramento, eles adoravam agarramento. Eles treinavam, inclusive há tratados sobre agarramento, até com armadura. Isso é 100% histórico. E isso mostra algumas coisas. Dunk não é o mais bem treinado, mas ele foi treinado, você sabe, pelo Sir Arland. Vamos colocar isso em contexto, certo? Existe um motivo pelo qual muitos combates com armadura acabam virando luta corporal. Porque, bem, a armadura foi feita para te proteger, certo? Então, como você atravessa uma armadura? Você pode usar objetos contundentes, como massa ou mangual, para atacá-la, o que é ótimo, mas como realmente matar alguém assim, sem precisar dar 1000 golpes? Bem, se você chegar nesse combate corpo a corpo, pode usar a técnica de Half Sword, certo? Talvez você queira atingir os espaços e entrar nas brechas da própria armadura. E a gente vê um pouco disso. E então, se você estiver no terreno adequado, pode agarrá-los. Certo? E é realmente difícil se levantar quando alguém está com a armadura completa em cima de você, especialmente em um ambiente escorregadio. E eu acho que um ótimo exemplo disso é, se você conferir, por exemplo, os vídeos do Dekiaton, ele faz muitos combates com armadura e isso rapidamente se transforma em luta agarrada. Quando digo se transforma, talvez não seja a palavra certa. É uma questão tática. Na verdade, boa parte do combate entre cavaleiros ocorre quando ambos usam armadura. Mesmo com alabardas, eles tentarão dar um golpe forte. Mas assim que eles se aproximam, vira uma briga, tentando derrubar o outro cara, sacar uma adaga e acertar ele pelas fendas do visor. Agora Dunk está no chão. O oponente dele está de pé. Antes de você continuar, eu queria elogiar que tem outro filme que faz isso muito bem também. Acho que se chama O Rei, não é? Ah, sim, o Rei. E no primeiro duelo de espadas longas, onde eles usam espadas longas... Eu tenho um vídeo dedicado ao Rei. Sim, vira uma luta agarrada. Acho que ele leva uma adaga no pescoço, se não me engano. Achei isso bom. O Rei, o filme fez algumas coisas muito boas, mas tem algumas coisas irritantes, coisas bem irritantes. Chama-se O Rei, né? O Rei. Isso, com o ator Charlemagne interpretando o Henrique. Então, o fato de que essa cena de luta mostra que Dunk está no chão. Ele faz o que parece ser uma queda de perna muito treinada e experiente, derruba o cara e então eles lutam no chão. Isso é muito realista.
Tem muito contexto nisso porque você provavelmente está pensando, bem, por que ele simplesmente não saiu do caminho? Quando você usa capacetes, dependendo do tipo de capacete e do visor que ele tem, sua visibilidade fica muito restrita. Eles mostram isso também. Então, Aryan olhando para baixo, para Dunk, talvez ele não consiga ver as pernas dele ou algo assim, então você realmente não consegue simplesmente ver, certo? Essa é apenas uma das limitações de qualquer elmo seu, certo? Então, Eles caem no chão. Ariano fica por cima, mas Dunk, sendo maior, logo ganha vantagem, empurra e o imobiliza. E ele até leva algumas pancadas de escudo na cabeça. Ele consegue ignorar isso. As pancadas de escudo... uma delas foi, isso é uma daquelas coisas em que você realmente precisa de uma boa proteção para o pescoço em geral. Uma dessas pancadas de escudo parecia ter acertado embaixo do pescoço, o que com certeza te derrubaria. Mais uma... Mas aí Ariane fica por baixo, puxa uma adaga e apunhala Dunk bem na coxa, bem ali. E ela atravessa a cota de malha. Essa é interessante. Isso é 50-50, realmente depende da força, da alavanca. É possível, mas existe uma diferença enorme entre uma adaga que tem uma ponta assim e uma adaga que tem uma ponta daquele jeito. E existe uma diferença enorme entre adagas que são, digamos, muito mais projetadas para malha, que eu presumo que é esse o tipo de adaga. Como Ariane está usando um rondel completo? Certo. Adagas rondel são feitas para penetrar malha, então ele acerta um golpe para baixo na coxa de Dunk. Isso seria difícil de fazer com uma adaga como esta. Com essas adagas não será tão fácil fazer isso. Além da adaga, o tipo de malha também influencia muito. A diferença entre anel plano e redondo é maior do que parece, pois influencia como eles rompem e alongam, mas é um tema um pouco complexo, então não precisamos aprofundar. Mas no geral, é possível enfiar uma adaga na malha? Especificamente com o tipo de adaga? Sim. E o que eu gosto, porém, é que não é um golpe letal. A adaga penetra mais ou menos assim na coxa dele. O que é bem preciso. Na verdade, é bem preciso. Então, a cota de malha ainda salva a vida dele, mas ele sente o golpe. Então isso vai doer. O golpe na coxa. Aryan, devido ao ferimento, obtém vantagem, derruba o oponente e tenta outra estocada. E parecia que primeiro ia para a axila, mas depois, quando mostra onde Dunk parou, estava indo bem embaixo do capacete ali. Isso é perfeito. Esse é o ângulo mortal que você procura. Dunk para com a cabeça direto através. Ele está usando manoplas? Ele tem tipo manoplas de luva que podem virar para trás. Ok, então acho que funciona. Eu não sei quanto controle ele teria depois disso. Ah, quase nenhum. Ele é um tanque. Acho que vale a pena notar que tudo isso em movimento fica fantástico, fica incrível. Certo? Estamos analisando porque é para isso que você está aqui, certo? Mas muitos desses sucessos são tipo... Um cara comum, você estaria morto. Você estaria morto. Você estaria morto pela lança. Você morreria com uma mace na cabeça vinda do cavalo. Talvez conseguisse desviar de uma, mas não de várias seguidas. Isso é tipo aquelas histórias lendárias de um cara que leva 8 tiros e ainda continua andando, sabe? Isso acontece, mas é raro. Você já viu casos de polícia onde descarregam todo o pente? Geralmente envolve drogas e afins. Raymond é um herói não reconhecido, muito gente boa. Ele conhece o Dunk, vira amigo dele, saem para comer juntos e depois Raymond oferece uma bebida. Ele percebe que Dunk é legal. Quando a vida de Dunk está em perigo, ele se destaca, aceita o desafio, é nomeado cavaleiro e participa do julgamento pelo centro. Raymond é uma lenda. Dunk está encurralado, a situação não é boa. Ele bloqueou um golpe mortal com a mão, mas se feriu gravemente. E então Raymond chega cavalgando e você não vê com o que ele acerta na ponta direita, mas quando ele se afasta, você vê o que ele está segurando. É uma espada. Ele não só acerta o cara, como também o joga para longe no ar. Eu achei, originalmente, que era tipo uma lança quebrada. E isso realmente faria sentido. Eu pensei, sim, claro, faz sentido. Mas não com uma espada. Estamos no universo de Game of Thrones. Quem sabe seja aço valeriano, né? Não é do jeito que está. Para uma espada comum, suportar esse impacto e o golpe na armadura de placas é impossível. Você pode quebrar a espada. Você vai quebrar a espada e ela não terá força para isso. Tipo, espadas não têm muita massa. Depende do tipo de espada, mas a maioria das espadas não tem muita massa e nem muita estrutura na lâmina.
Se você acertar alguém com muita força, mesmo de lado, e com tanta força para derrubá-lo, você vai acabar entortando a espada mais do que jogando a pessoa para longe. Isso significa que não são tão grossas nem super indestrutíveis, especialmente contra lâminas comuns? Não dizemos que você não conseguiria transferir alguma força e Raymond está a cavalo, mas não seria suficiente para levantar os caras inteiros. Isso é coisa de super-herói. Sim, levanta o corpo inteiro do cara de cima de Dunk e o joga pro lado. Acho que faria mais sentido e seria melhor se fosse uma lança, já que elas são de madeira, certo? Sim, elas são pesadas. Madeira densa, e se isso rachar e quebrar, quem se importa? E eu sinto que tem muito mais nisso. Mas com uma lâmina, tipo uma espada, isso simplesmente não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas na fantasia heróica, isso serve para deixar tudo mais dinâmico e dar a sensação de grande impacto. E nesse momento, Raymond salva a vida do Dunk de fato. Raymond é uma lenda. O que eles poderiam ter feito, talvez se fosse um golpe realmente forte na lateral da cabeça dele e não o levantasse no ar, apenas o jogasse para o lado, eu consigo ver isso derrubando alguém. Talvez. É? Tudo bem. Mas aí Dunk se levanta e tem tipo um golpe de outro ataque a cavalo, mas não parece que tem muito impacto. E então o oponente dele, eles começam realmente a lutar com espadas agora. Tem um grande golpe. Antes de iniciarmos a luta de espadas, ele já dá algumas estocadas. É aí que queremos chegar, porque Dunk está de costas para ele. E ele pula e acerta um golpe bem forte nas costas dele com a espada. Contexto de novo? Na verdade, não. Sendo honesto, talvez um pouco no perfil da lâmina, mas vocês provavelmente não vão ver isso na câmera, só algumas manchas mais escuras aqui. Essas são especificamente de golpes de espada que passaram direto pela cota de malha. Mas já vimos a cota de malha para golpes de espada. Sim, mas isso geralmente se resume à radiometria, por isso disse que é mais contextual. Por exemplo, nós usamos esta réplica de fogo negro, mencionada em um dos episódios de teste de cota de malha que citei antes, tem uma ponta de perfuração muito boa e robusta. Testamos isso com essa cota de malha, que sempre teve ótimo desempenho. Vamos fazer um esforço médio e mostrar mais ou menos o que é necessário para atravessar uma cota de malha desse tipo. Provavelmente perfura e afunda, o que é ruim, mas pode acontecer. Ainda conseguiria ficar de pé. Ele começa meio que a atacar, afunda, e ele faz uma coisa estranha, onde ele vem para dar um golpe e literalmente faz um golpe para trás assim e depois ataca de novo. Se você consegue se safar com isso. Girando com a armadura, você tem a armadura. Esse é o ponto. Se você tenta acertar de um lado, é bem mais rápido só fazer isso do que bater, expor as costas e fazer algo estranho. Por isso achei que ele tentou um golpe e voltou para marcar. Agora ele só gira as costas fazendo um movimento oco. Em termos de contexto realista, é se você conseguisse se safar, certo? É algo desmoralizante. É tipo, olha, eu posso me exibir e o que você vai fazer a respeito? O interessante, porém, é que ele está acertando golpes no Dunk. Mas são cortes, sim. E quando se trata de cortes... Especificamente em malha. E armadura de placas, claro, sim, não vão realmente fazer muita coisa. Elas parecem legais, então eu sempre estou aberto para esse tipo de coisa porque é simplesmente divertido de fazer. Sim. Mas em termos de realmente tentar matá-los, é por isso que a gente meio que foi por esse caminho. Sabe, o gancho é uma boa opção porque você ignora todo esse tipo de coisa. E a armadura faz o seu trabalho. Sim, salva a vida dele várias vezes. Quero comentar brevemente sobre esse momento aqui. Isso foi brilhante, Tarint, e comentarei sobre isso depois. Mas a troca de espadas realmente começa, com Dunk aparando a lâmina de Ariane bem ali. Primeiro, uma deflexão prendendo-a debaixo do braço dele. Ariane reage, batendo o escudo no rosto de Dunk, soltando o braço, e então Dunk lhe dá um tapa com a mão aberta. Com tanta força que Ariane cai no chão. Essa foi simplesmente uma sequência brilhante em todos os aspectos e mostra mais complexidade e sofisticação no combate, adicionando agarrões e até golpes desarmados. Simplesmente brilhante, com contra-ataques de enterrada e depois alguns golpes amplos e selvagens. Mas mostram que ele tem grande força por trás disso. Sim. Quero dizer, é a mesma crítica que acabamos de fazer ao Ariane. Se você vai atacar uma armadura de placas, que é ainda mais resistente do que a de malha. Nem os golpes fortes do Dunk com espada comum vão causar tanto efeito.
Não que Dunk não seja forte, mas uma espada não transfere energia cinética suficiente pela armadura de placas para causar dano. Exceto talvez em uma extremidade ou parte exposta como uma articulação, mas na região do peito, isso... Não, no peito não vai fazer muita coisa. Mas eu já vi espadas mais pesadas quebrarem, tipo, de forma análoga, sabe? Clavículas por baixo da armadura e coisas assim. Dependendo de onde você acerta, você pode transferir uma certa quantidade de força com uma espada pesada o suficiente, certo? Mas ele realmente empurra a Ariane para trás com esses golpes fortes. E ela acaba sendo jogada um pouco, a Ariane então acaba escorregando. Parece que não foi um golpe do Dunk, mas ele foi empurrado tão para trás pelo Dunk que estava atacando furiosamente. Ariane. Até o escudo dele está sendo deixado de lado por Dunk, mostrando que está na defensiva. Ele escorrega e Dunk usa isso para apenas respirar. Ok, ele poderia ter terminado ali? É discutível, pois havia uma abertura, caso ele tivesse se comprometido. Mas ele deveria estar morrendo. E você realmente fica cansado. Ah, sim. Principalmente quando você já foi esfaqueado várias vezes. Ele já foi esfaqueado várias vezes, tentando contar os ferimentos, cabeça e coxa atingidas. 2 golpes na cabeça. Ah, 2 golpes na cabeça. Na verdade, acho que são 3 golpes na cabeça. Golpe na coxa, facada nas costas e aquela ali, aquela... E então eu acho que, pode ter tido um segundo. A próxima sequência de trocas é uma luta de espadas bem interessante. Ele tenta golpear um pouco, tem um vai e vem, mas tem um momento em que ele simplesmente muda a estratégia e simplesmente estoca bem na frente do Dunk, no mesmo contexto das estocadas anteriores. Tipo, elas poderiam ser letais, a armadura poderia salvar, depende do impulso, da força, o cara provavelmente está exausto. Parece que o Dunk está se machucando, porém, então eu imagino, tipo, perfurações de mais ou menos assim, desse tamanho. Bem, o motivo de eu gostar disso é porque se o Dunk estivesse usando armadura de placas, muito disso seria meio que, inútil. Acho que essa é a melhor forma de descrever, né? Como o Dunk está usando cota de malha, isso acaba sendo uma boa estratégia, né? São muitos golpes de estocada, o que é bom. Bem mortal, né? Agora vem uma sequência interessante. Dunk agarra a espada de Ariane depois que ela meio que parou na cota de malha, joga ela longe, acerta ele de novo, tropeça, Ariane vai e pega a espada dele. Parece que durante esse tempo, Dunk cambaleia para trás e então Ariane avança com uma estocada. Ele gira e então faz algo muito interessante, ele joga, e ele arremessa a espada desse jeito. Parece que é um arremesso de lado, pode ser desse jeito, ou um arremesso de costas. Parece um arremesso de costas. Arremessar espadas é interessante, pois existem técnicas para isso. Acredite se quiser. Engraçado, mas dá para arremessar uma espada. Há várias ressalvas para alto risco. Sim, mas de novo, se você está tão protegido nessa situação, você está disposto a correr esse risco? Acho que não, Eu não diria que essa é uma boa escolha nisso. Mas, de novo, pela regra do legal. Se ele é tão bem treinado assim, mas se isso é literalmente algo que ele treinou, que ele é bom em arremessar espadas, é uma técnica e ele simplesmente tem tanta confiança de acertar o golpe. E ele vê a abertura e pensa, bem ali, na perna do Dunk, ok, olhando mais de perto para esse arremesso, é um arremesso realmente difícil, ele literalmente está assim e lança desse jeito. Não vejo como você evitaria girar. Uma técnica sem giro com uma espada para um arremesso de backhand. Eu acho isso impossível? Não, só realmente difícil. Realmente é difícil. Quero dizer, o lance aqui é uma estratégia de altíssimo risco, porque na maioria das vezes você provavelmente só vai acertar a armadura. Mesmo se você fizer um bom arremesso, provavelmente só vai acertar a armadura e não vai acontecer nada. Então foi pura sorte ele ter acertado ali. Quero dizer, nessa altura, as mãos dele já estariam destruídas e ele já teria morrido de tanto sangrar várias vezes. Pegar a espada desse jeito, parece que a lâmina ficou presa na armadura e ele agarra bem ali e meio que tenta puxar, tirar ela dali. Mas, de novo, as mãos dele... você está certo, as mãos dele estão em pedaços. Ele cambaleia para trás com a lâmina na perna, como se já não tivesse mais sangue para perder. Bem, Dunk estava só levando pancada. Ariane chega, pega a lâmina pela própria lâmina, o que ele consegue fazer porque está de luvas e tudo mais. E tem uma... Eu esqueço a troca exata de golpes, mas termina com ele fazendo um golpe de guarda cruzada direto na viseira. Agora parece que fica meio preso na viseira, mas acaba causando sangramento em algum lugar.
E tanto que realmente machuca ele e Dunk não consegue respirar. E é aí que ele tira o capacete. Talvez você achou que ele perdeu um olho ou algo assim. Existem vários golpes diferentes com a lâmina, guarda cruzada e pomo. Segurando a espada pelo meio e usando a guarda cruzada como uma arma. Muito incrível. Isso é um estilo medieval autêntico de verdade. Técnicas e manobras sendo mostradas ali. Então Dunk tira o capacete, está cambaleando, e aí ele só precisa atacar. E aí, de novo, ele entra em modo Berserker e golpeia. Aryan se defende com o escudo, mas está na defensiva. E agora isso pode ser feito com alguns golpes, só para criar uma distância e empurrar ele para trás. Mas o que isso faz? Isso abre espaço suficiente para que Dunk realmente agarre sua espada com as duas mãos e então faça esse movimento. A espada é afiada demais para ser usada sem luvas. Ele agarra a espada pela lâmina, balança e acerta Aryan na coxa bem ali. E parece que é a guarda cruzada. Não sei se mostram a lâmina entrando com a guarda cruzada por baixo ou se é a guarda cruzada que perfura a coxa dele. Acho que de qualquer forma as duas opções são perfeitamente viáveis. Mas meu ponto é que a guarda cruzada de uma espada não tem fio. Dependendo da guarda cruzada, Dependendo da guarda cruzada, veja, por exemplo, uma guarda cruzada assim. Ela tem uma ponta. Talvez a do Dunk seja literalmente uma ponta achatada e aberta. ok, sim, eu consigo ver isso acontecendo. Acho que isso faz sentido. Concordo. Mesmo sem ser uma guarda cruzada, essa parte da lâmina também toca. Por isso que eu achei que fosse um corte. Parecia um corte, mas olhando de perto, a guarda cruzada estava mesmo ali. Então mas é um grande golpe. Na verdade, é o golpe mais forte que Aryan já levou, e isso derruba ele. O pai dele, Maekar Surta, tenta entrar e salvá-lo, mas está sendo impedido pelo Lionel. E Baelor, isso leva ao que acontece com Lionel, mas desculpe, Baelor, sim, Aryan, ele tenta revidar cambaleando e cai. Aqui Dunker desaba, sentindo o efeito do ferimento e a perda de sangue. Bem, a questão é que, como eu disse, essa área em particular, existem muitas artérias passando pelo seu corpo. E se ele, eu acho que tem uma artéria nessa região. E se você acertar essa, você vai morrer muito rápido. Então, você já está no chão, perdendo sangue, sabe? Você está fora da luta agora. Cavaleiros, eles realmente treinam condicionamento, ok? Eles até corriam usando armadura para se condicionarem e tal. Então, cavaleiros conseguem usar armadura por longos períodos de tempo se estiverem treinados para isso. A diferença entre esforço geral e de intensidade média. Só, existir, certo? E realmente entrar em combate direto. A coisa que eu queria comentar é sobre o Dunk. Com um olho fechado, sua percepção de profundidade fica ferrada, fica ruim, você. Isso explicaria por que ele está lutando de forma tão selvagem? Então, acho que eles fizeram um bom trabalho. Ele tem menos treino, mas usa boas técnicas às vezes. Mas o problema que eu tenho é que é um pouco demais, se é que faz sentido. É como um dos golpes que ele dá. Ele faz assim. E Aryan está logo à frente da cabeça dele. Talvez ele estivesse tão exausto que só conseguisse fazer isso no momento. Talvez, mas ainda assim você gostaria de estar mais firme. Você iria com certeza. Mas a percepção de profundidade, de ter um olho basicamente fechado nesse ponto, quando você tem dois olhos, você não vai conseguir acertar nada. Você até consegue, mas fica em desvantagem. Boxeadores já fizeram isso antes. Dá pra lutar com um olho só. Sim, mas geralmente são pessoas que sempre tiveram só um olho, não duas, e agora ficam só com um. E na verdade eu entendo o Dunk estar meio que gemendo aqui. Ele está exausto e também não tem treinamento. Ele está machucado e está usando tudo o que tem. Toda a força que lhe resta. Eu concordo. Beleza, então Dunk se levanta, ele meio que desfere alguns golpes meio descontrolados, e Ariano, sabe, ou desvia ou bloqueia. E então ele acerta um grande golpe bem aqui. Derruba ele e aí tudo degenera para pura força bruta. Ele arranca o escudo do braço do cara e bate com ele para baixo. Não só bate com ele. Eu preciso ir. Teve um momento que eu gostei e esquecemos de mencionar. É quando mais cedo na luta, Dunk pega a espada de armadura do cara debaixo do braço. Isso é uma técnica histórica completa, linda, válida e tudo mais. E aí ele é derrubado, e aí só leva uma pancada. Bom, tudo bem. Eu gosto do contato da técnica e gosto que ele tenta dar um golpe.
O problema é o efeito Stormtrooper do Kenobi. Você usa um elmo completo e de algum jeito isso te joga pra trás. Eu gosto disso porque é o Dunk. Se alguém conseguir derrubar um cara com um soco de manopla, mesmo usando o elmo, esse alguém é o Dunk. Eu dou esse crédito pra ele. Ariane é, tipo, uns 15 centímetros mais baixo. Esse é justamente o ponto do exército pra começar. Tipo, é pra salvar? Não nocauteou ele, mas acho que você conseguiria. Enfim. Beleza. Ele arranca o escudo, quebra o escudo, a viseira é aberta à força, e aí com o punho com a manopla, começa a socar o rosto dele. Já viu o que um soco inglês faz no rosto de alguém? Isso vai te destruir. Ah, é isso mesmo. E o Dunk ficou com ele então. Assim, o rosto do cara... Obviamente, você sabe, eles não mostraram isso, mas poderia ter sido desfigurado a ponto de ficar irreconhecível. Sim, então acho que no geral está muito bom. Eu gostei. Eu adorei. Tem algumas coisas para comentar sobre o realismo aqui e ali, mas no geral, esse é um dos melhores combates medievais que vimos em muito tempo. E qualquer uma dessas pequenas coisas em que você fica meio na dúvida, você pode atribuir tudo isso à regra do legal ou simplesmente ao tipo de universo de fantasia. Porque nada disso é inaceitável pra mim, exceto talvez a lança. A lança é a... A lança é a grande questão porque eles são humanos. Sim, eu sei, né? A lança é onde eu penso, ok, aí você exagerou. O mesmo com o golpe de espada do Raimundo. Esses são os principais. Adoro quando o Raimundo o salva, mas você não vai lançar alguém para o alto com uma espada. Esses são os dois maiores. Engraçado, as minhas são mais quando ele atravessa as mãos com espadas várias vezes, e ele ainda continua com o aperto perfeito. É, isso é o que acontece. Não é questão de força, seus tendões dos dedos literalmente não funcionariam, não é problema de força. Tipo, com certeza existe uma sobrevivência sobre-humana acontecendo aí. Mas a grandiosidade cinematográfica disso, quero dizer, isso está muito acima de muita coisa por aí. É incrível. É. Galera, o que acharam? Compartilhem seus momentos favoritos da luta. Estamos ansiosos para ler. Se quiserem, vejam nosso vídeo. Já deve ter saído agora, se não saiu ainda. Nós testamos o golpe final de morte do Fábio. Não é Fábio. É Fábula. Por que você fica dizendo isso? Eu sempre confundo.